A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. Oh, aleluia, em nome de Jesus estamos aqui, continuando essa série maravilhosa, ênfase positiva, parte 9. Minha Bíblia está aqui aberta no Salmo 119, versículo 9 até o 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja que coisa linda, meus irmãos. Meditando na palavra, pedindo para Deus trabalhar no seu coração, não deixar ele se afastar de Deus e mantendo essa palavra e perseverando. Nós temos nesses 3 versículos uma jornada de sabedoria que nós estamos trilhando. O mundo está cheio de convites, ideias, propostas. Temos a nossa carne, temos muitas vezes neste mundo caído tantas coisas que querem nos distrair e nos tirar do foco. Lembro-me de Paulo em Filipenses capítulo 3, que ele disse que ele corria fixo para o alvo de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, aquele que o conquistou, e considerava como lixo tudo que pudesse atrasar neste progresso, nesta jornada. Amados, a vida é uma jornada para o céu ou para o inferno. Muitas coisas que parecem ser inocentes acabam nos afastando de Deus, e muitas coisas que parecem tão simples nos levam a prosseguir e faz toda a diferença. A meditação na palavra é algo que você pode perguntar para qualquer cristão, e ele diz sim, é verdade, deve habitar em nós ricamente a palavra de Deus. Ontem o nosso querido irmão Humberto falou assim, uma coisa muito importante, irmãos, nós temos que ser praticantes e não apenas ouvintes, não é? E isso é muito importante que o nosso missionário Humberto falou, mesma coisa que o pastor Geraldo outro dia trouxe na mensagem, a importância de colocar em prática gradativamente aquilo que estamos ouvindo e ganhando, né? O pastor Riclave também tem falado sobre isso, a importância de transformar a nossa fé em fruto, em obras, de acordo com a estatura espiritual de cada um. Amados, queridos, preciosos irmãos, olha só, você pergunta para um cristão sobre oração, ele diz sim, a oração é importante. Jesus disse, nem ao menos 1 hora você pode estar comigo em oração, olha que a carne vai prevalecer. Então se nós juntarmos aqui esses versículos que nós citamos agora de Colossenses 3, de habite ricamente, abundantemente a palavra de Deus, né? Tempo de meditação na palavra com amor. E a oração de qualidade e também a permanência, porque não adianta fazer isso por 6 meses ou 6 anos, mas sim para o resto de nossas vidas, não é? Então vemos aqui a palavra, a oração, a permanência, né? Jesus diz em João 15:2, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. É lindo isto. E 1 Timóteo 4:5 diz que pela palavra e pela oração é santificado. Então nós estamos aqui numa simplicidade tremenda, né? O maná e a água na rocha. E o povo do deserto achava que era pouco, né? Nós vemos, amados, que à medida em que nós praticamos o que aprendemos, nós aprendemos por experiência. Por exemplo, se você chega no primeiro dia de aula de natação, e o professor te dá as coordenadas, a teoria é importante para que não pule logo na água e engula água, né? Cloro. Então, aula teórica, quadro negro e coloca essa boia e faz assim, né? Vai de leve, né? Então, a hora que o aluno entrar na água e começar a fazer os primeiros movimentos e fazer aquilo que o professor falou, ele vai ver que ele vai crescer. É muito bom isto. Sabe, amados, tudo que você aprender, compartilhe. Talvez você não seja de pegar microfone na igreja, não importa, mas tem um púlpito invisível na tua frente, sabe? Compartilhe, queridos. O pouco que você sabe, seja fiel e Deus vai multiplicar. Olha, compartilhe. É você evangelizando, testemunhando que você vai crescer, porque a unção aumenta. Você quer ter unção na tua voz? Fale de Jesus. Amados, com os retos está a intenção do Senhor. Quando você se volta para o Senhor, né, achegar-se a Deus, Ele se achegará a vocês. Quando você
sabe, de uma forma suave, não fanática, mas nas tuas amizades você compartilha testemunhos e fala do amor de Jesus e mostra a alegria e a paz que você tem ganho. Olha, eu digo para você, querido, se você fizer uma live e tiver uma só pessoa, é aquela que precisa daquela live. Não comece com 1 milhão de views, sabe? Não espere ter uma igreja cheia para pregar bonito. Sabe, vista naquela pessoa que, quem sabe, se queixou ali no chat dizendo que está com dores, ou uma pessoa numa festinha que você está de aniversário, ou na família, sabe? Sempre você sendo fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Pode ter certeza disso. É a melhor maneira de nós aprendermos a ensinar, sabe? Quando você começa a, sabe, compartilhar, Deus multiplica. Então, você aprende orando, sim, você aprende meditando na palavra, estando com pessoas cheias do Espírito Santo, mas você também aprende compartilhando o pão com aqueles que estão famintos. Isto é misericórdia, isto é ministério. Ministério não é só dentro da igreja, mas é você aproveitar as oportunidades que Deus cria e te coloca. Nós estamos aqui nessa série sobre uma ênfase positiva no crescimento espiritual, aonde nós nascemos assim tão diferentes de Deus, né? E podemos resgatar, restituir isto. Deus está desejoso e atento para nos fazer avançar para o próximo nível. Nós sabemos, amados e preciosos irmãos, que essa liberdade inicial que Jesus tem ao vir habitar em nosso coração é assim tão incentivador, porque sabendo que ele veio e começou em nós uma boa obra e quer nos fazer níveis de paz, alegria e amor que ainda não experimentamos, né? Nós vemos que a simplicidade está aí. Aquele povo se cansou no deserto, este maná, né? E reclamavam de tudo. Na verdade, a igreja tem que simplesmente seguir essa simplicidade que nós lemos aqui no Salmo 119, do versículo 9 ao 11, que é a palavra, a oração e também a permanência, a perseverança e prática. Sabe, queridos e amados irmãos, muitas vezes começamos a inventar tantas coisas e acabamos deixando o essencial. É como se pensamos que estamos fazendo mais, na verdade estamos fazendo menos. Porque não adianta nós acrescentarmos atividades e perdermos intimidade, né? Não adianta nós inventarmos um monte de coisa e não estarmos fazendo o que a igreja primitiva fazia. Eles se reuniam para orar. Eles se reuniam para meditar na palavra e também para evangelizar aqueles que estavam à sua volta, orar pelos enfermos. Eles estavam envolvidos, não é? E este envolvimento nestes pontos essenciais, eles são insubstituíveis. Esse tempo de qualidade, tanto nas reuniões com os irmãos como solitário, né? A Bíblia diz, quando você for orar, fecha a tua porta e fica sós com o Pai. Isto são complementares e são o pão nosso de cada dia. É isto, o pão nosso, a água da vida, o nosso mantimento, são realmente feitos de uma vida que está se nutrindo de graça, que está conseguindo alimentar-se, porque olha, tantas são as mesas, né? Não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Hoje, com acesso à tecnologia e informações variadas, as pessoas muitas vezes estão se alimentando de mentira, né? Vamos dar um exemplo, uma série paga, ela é mentira. Ela vai te distrair, mas ela não vai te alimentar. E quando nós precisamos nos alimentar para ficar forte, distrair não vai resolver o problema. Sabe, se nós nos empanturrarmos de mentira, sabe, atividades assim, que não são pecaminosas, mas são embaraços ou que são substituindo alimentar-se no espírito, acabamos por ficar com o nosso coração fraco, com a nossa vida espiritual morna. Então, não é algo pecaminoso, muitas vezes, que nos separa de Deus. A Bíblia fala de nós renunciarmos o pecado e todo o embaraço, né? Existem coisas que não são pecaminosas, mas que em excesso podem, de alguma maneira, embaraçar os nossos pés, como
excesso de lazer, excesso de descanso, excesso de conversa, excesso de atividades, não é? É aí que vem o burnout, é aí que vem muitas vezes vícios, porque a pessoa ela começa a deixar em segundo plano a oração, a meditação na palavra, o evangelismo, que nós aprendemos quando estamos junto com os irmãos, nessa comunhão tão maravilhosa pela graça, que a oração, a, o estar meditando na palavra, compartilhando a palavra, seja com os irmãos ou com aqueles que estão famintos, isto é uma coisa que seria o centro do jardim, a árvore no centro do jardim. A nossa vida devia girar em torno, né, da palavra, da oração e do evangelismo. E o resto seria um apêndice, algo assim secundário, bem secundário. Se você ler em Atos dos Apóstolos, você veja que a vida deles girava em torno da palavra, da oração e do evangelismo. Eles tinham morrido realmente para o mundo, a carne e o diabo. Hoje, a palavra, a oração e o evangelismo é um apêndice. As pessoas elas acabam com tanta atividade e tantas coisas e tantas distrações que na verdade às vezes não sobra tempo para uma entrega de qualidade, sabe? Eu não estou falando de fanatismo, mas hoje, amados, você pode ver que o fanático ele acaba se queimando logo. O fanatismo ele exige uma pressão muito grande, sabe? É uma forçação de barra, o fanático ele acaba se cansando e voltando para 7 vezes pior. Eu já conheci muitos crentes fanáticos que estavam lá no 220, exagerados, sabe? E aí acabam enojados, né? Enojados. Então, e já vi pessoas que pegam muito leve na vida cristã, assim, algo assim esporádico, algo assim que não é de qualidade, por isso vão ficando anêmicos, cada vez mais fracos, né? E agora a moderação é muito bonita, né? Você vai ver uma pessoa que dia após dia, né? Ela está firme e constante nessa jornada, colocando a palavra de Deus, né? Como diz, não te aparte dos teus olhos, né? Essa palavra do teu coração, da sua boca, nela medita dia e de noite. Então, quer dizer, quando uma pessoa, a vida dela é centralizada na palavra, você vai ver que isso afeta ela no trabalho, ela é extremamente espiritual, ela tem uma linguagem, não é fanática igrejal, mas ela tem valores espirituais, ela tem temor de Deus. Nós vemos que a pessoa, quando ela pega muito leve na consagração, ela é assim, bem fútil. Olha, quando ela está com os pagãos, ela age como se nunca tivesse sido cristã. Os gostos, as palavras, é como se ela desligasse assim um botão, né? E elas simplesmente esquecessem que eram cristãs. Como o sal sem sabor que é pisado pelos homens, não é? E nós vemos muitos cristãos, não para julgar, falo isso para que a gente venha cuidar, para não se tornar um desses, né? Nem fariseus nem mornos, mas moderados. Porque o fariseu, ele é religioso, né? É uma pessoa pecado, 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 intragável, assim, uma pessoa que não sabe conversar, né? Ele é uma pessoa religiosa, isso é feio. Mas por outro lado, o crente que não parece crente, sabe? Ele pega tão leve na vida cristã que ninguém nem imagina que ele é cristão. Há tão pouco de Deus nas suas escolhas, palavras. Eu acho que a coisa mais bonita na minha vida que eu penso é ver Deus no seu lazer. É ver Deus no seu dia de folga. É ver Deus no dia que não tem culto ou quando você está longe dos irmãos ali, rodeado de pessoas que não temem a Deus. É na rodinha dos escarnecedores mesmo, sabe? É neste momento assim que a gente pode aferir, porque quando a gente chega no meio dos irmãos, a gente é pai do Senhor, irmãos tal, né? E quando a gente está no culto, parece que a palavra nos faz meditar e pensar nisso. Mas no dia a dia, quando estamos ali, ou a televisão ligada, ou estamos num momento de lazer, parece que é como se tudo fosse permitido. Aí a gente age de uma maneira irreverente, valores que não batem com a Bíblia. Parece que
é como se desse uma pausa, sabe? Eu não misturo a minha vida secular com a minha vida religiosa, né? Quando eu entro na igreja, eu ligo o modo igrejal. Quando eu saio, aí eu ligo o rádio no Palmeiras e Corinthians, aí eu falo palavrão no trânsito, aí eu fraudo documentos na empresa, aí eu cobiço a mulher do próximo, aí eu me empanturro de internet, jogos de violência, esportes violentos, né? Então, quer dizer, a pessoa ela tem um apetite, parece que assim, é como se ela tivesse um apetite assim, é, ela vai na churrascaria, né? E aí ela come 10 quilos de carne, tudo salada, aquele monte de coisa. E aí ela pede uma sobremesa, um potinho assim, né, de cortesia. E aquela sobremesa é o aperitivo final, é a cerejinha em cima do bolo, né? É como se fosse assim. É como se a churrascaria fosse se alimentar da mesa dos demônios. Do mundo mesmo, sabe? A vida gira em torno disso. E aquele aperitivo, né? Aquela sobremesa, aquele copinho, é os cultos, as lives, é como se isso fosse apenas um aplacar da consciência, sabe? Como se, olha, eu também sou religioso, hein? Eu também frequento uma igreja evangélica. Ó, eu tô indo para a igreja, olha, olha, olha. Quer dizer, então, quando nós pensamos que a vida cristã pode ser um plus, sabe assim? Como se fosse algo assim que você também tivesse. Não existe alguém que também é cristão. Ou ele é cristão, ou ele não é cristão. Ou Cristo reina na vida dele, né? A Bíblia diz em todo o tempo, sejam alvas suas vestes e não falte o azeite na sua cabeça. O temor do Senhor não é você acertar sempre, mas essa mentalidade de andar com Deus em todo o tempo. Eu não creio que uma pessoa cheia do Espírito Santo ela consegue colocar o Espírito Santo de lado e dizer, Espírito Santo, fica aí na sala que eu vou dar uma pausa aqui. Eu não creio que existe pausa nem na guerra contra o mundo, a carne e o diabo, e nem pausa na comunhão com Deus. Pessoas que conseguem, parece que colocar um pausa, sabe? Na televisão, quando você coloca um pausa que ela para. Sabe, eu não consigo ver como as pessoas conseguem colocar pausa na minha comunhão com Deus. Pausou. Pronto, agora eu vou viver um pouquinho aqui como um ser humano, abre aspas, normal. Ele dá uma pausa, né? E então, de repente, aí ele dá uma pausa no mundo para ele ouvir uma live, né? Mas aí ele volta para aquilo que ele é costumeiro. É como se a igreja fosse uma interrupção do seu lazer, como se a igreja fosse assim um mal necessário, né? Eu tenho que, né, investir esses 10% em lives e cultos, né? Porque eu também, afinal de contas, eu sou cristão. Então, essa pausa na guerra, existe pessoas que elas dão pausa na pureza sexual, elas dão uma pausa na generosidade, uma pausa no arrependimento, uma pausa no amor, né? Não, eu decido que eu vou ficar uns 4 meses aí sem amar essa pessoa, né? Então, quer dizer, essas pausas, assim, mostram que realmente essa inconstância precisa arrependimento e conversão. Por que eu estou falando de ênfase positiva? Porque exatamente tratar de questões como essas nos farão aferir e conseguir se arrepender. Porque uma palavra como essa não é para gerar culpa, condenação, ou dizer, você está fazendo tudo errado. Não, não. A função e a intenção da palavra é nos incentivar a níveis mais profundos, frutificação, porque tem mais paz nos esperando, mais alegria, mais amor, mais bênção, né? Para nós e através de nós. Então, se há uma vida que, ao renovar a nossa mente, nós vamos experimentando, e Deus nos ama tanto, Ele, através dos pregadores, das mensagens, está sempre nos incentivando a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Então você vai ver que toda mensagem genuína, ela confronta a nossa carne, não com a intenção de nos humilhar ou nos dizer que somos rejeitados, de maneira alguma. Ela nos confronta para que nós venhamos acordar que tem muito mais. Deus tem muito mais do que aquilo que já temos experimentado. Olha, nós somos profundamente agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui,
né? O fato de termos avançado, melhorado. Mas nós, lá no fundo, o Espírito testifica o nosso espírito que há uma vida de glória em glória para ser descortinada. E este ânimo, sabe, amados, para permanecer na presença do Senhor e prosseguir junto com irmãos que têm essa mesma fé é um privilégio. Eu sempre digo, amados, que estar junto com vocês nas lives, nos áudios, nos cultos, é um privilégio. Eu vejo isso como um grandíssimo privilégio. Depois do Espírito Santo, a melhor coisa é você estar falando a palavra, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra, seja com irmãos ou com pessoas que estão famintas, não é? E isto é uma consciência saudável, é sadia. O fato de gostarmos da palavra de Deus mostra que estamos bem espiritualmente. Essa fome é sinal de saúde. Quando perdemos o apetite pela palavra, pela comunhão com os irmãos, com a oração, nós estamos mal. O grande problema é que quando começamos a ficar anêmicos, começamos a ficar tão críticos que quem está errado é todo mundo, sabe? Quando nós começamos a perder o prazer na lei do Senhor, nós começamos a achar que tudo aquilo que é do Senhor é descartável ou é chato. Olha só, lembra quando o povo no deserto disse assim: ah, porque esse maná me cansa, entendeu? Mas esse maná tinha todos os nutrientes que eles precisavam para ir até a terra prometida. Sabe, queridos, estamos indo para o céu e não é gostoso a viagem. O deserto é cansativo. Irmãos, a vida não é um mar de rosas, é uma batalha, sabe? No céu nós vamos ser completamente felizes, satisfeitos. Quando a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente chorando, meus irmãos, voltará com alegria trazendo seus feixes, mostra que a semeadura não é fácil, o sol causticante do deserto, né, meus irmãos? A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores, mas o sofrimento é por causa da nossa carne, do mundo, e esses conflitos todos, e nós estamos aqui sofrendo. A Bíblia diz: no mundo 3 aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, foi Josué que teve bom ânimo, não só no deserto, mas também na terra prometida. Este bom ânimo, ele tem que ser mantido, queridos, porque tudo conspira para que nós vamos perdendo o ânimo, sabe? Nós começamos a diminuir a oração, a leitura bíblica, o evangelismo, a comunhão com os irmãos, vamos perdendo o apetite das coisas de Deus e as coisas do mundo vão se tornando cada vez mais gostosas. Os amigos do mundo cada vez mais inteligentes, os cristãos cada vez mais... não sei, não estou gostando desses irmãos. Não estou gostando da meditação na palavra, na oração. Então, quando o irmão e a irmã começa a perder o apetite da palavra de Deus, logo desperta via carne outras distrações para tentar preencher esse vazio. Como Adão e Eva, em Gênesis 1 e 2, ouviram a verdade, rejeitaram. Então vem Gênesis 3, uma outra proposta, e aí eles aceitam. Então quando nós esvaziamos, casa vazia, né, o inimigo enche com sede, ele vislumbra. Você pode ver, irmãos, a Bíblia fala da porca que volta para a lama, do cão que volta para o vômito. Quantos cristãos que você vê que começa a repensar, desanimar, desistir, e aí a vida cristã já não é a mesma coisa. Parece que a vida cristã perde aquele sabor, aquele gosto, e a pessoa começa a almejar e desejar outras coisas. Então esta permanência, lá em 2 João, versículo 9, diz que aquele que permanece nesse ensino, né? O fato dele permanecer e ter alegria nisso é o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres é um cristão que permanece até o fim. Eu te digo, esta é a coisa mais rara, preciosa, é alguém que escolhe Jesus para o resto da sua vida, né? Então, e não adianta só fazer também na marra, né? Porque tem que fazer, eu sou crente, tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar com os irmãos e orar, afinal de contas. Não, irmãos, quando a gente começa a perder o prazer naquilo, a gente tem que pedir socorro para alguém, que ore por mim, me unge com óleo, não se conforme. Porque à medida que nós vamos perdendo o prazer, aquilo se torna mecânico, aquilo se torna
uma rotina. Sabe, quando o casamento vira uma rotina, está perto de uma separação, porque essa capacidade de todos os dias conquistar a sua esposa, seu esposo, essa capacidade de impressionar, né? Porque quando a mulher e o marido perdem admiração um pelo outro, perde a admiração, a coisa fica uma rotina. Aí já é apenas uma parceria, mas já não é um casamento, né? Então é assim com o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: olha, eu tenho contra ti uma coisa, que você não me ama mais como amava antes. Eu quero que você seja um entusiasta novamente, senão eu tirarei teu candelabro. A gente não pode agora perder o amor pelo Senhor e ficar no piloto automático, orando, lendo a Bíblia, estando com os irmãos de má vontade. Porque se a gente não vê aquilo como privilégio, a gente não está bem. Irmãos, quando nós não vemos as coisas de Deus, genuinamente de Deus, como um privilégio, nós estamos precisando de oração, de libertação, porque quando as coisas de Deus não são interessantes, é porque nós já estamos despertando alguma outra coisa carnal, né, para substituir aquilo. Sabe, quando o jovenzinho começa a pensar: não, aqui nessa igreja, a palavra, é porque ele já está cogitando a prostituição, os vícios, os amigos mundanos. Quando a pessoa começa a desdenhar da casa do pai, né, no sentido de, lembra lá do filho pródigo? Então aquele jovenzinho que foi criado na igreja, ele começa a achar que a Bíblia é meio ultrapassada, que a oração é uma coisa assim, e o louvor também, é porque já está uma outra voz o cativando, já está acontecendo uma batalha espiritual que ele está perdendo. Porque enquanto nós temos prazer na lei do Senhor, é porque a voz do Espírito Santo está prevalecendo. Agora, quando as coisas de Deus começam a ficar sem sal, sem prazer, sem alegria, é porque nós estamos começando a despertar em nós ou a avareza, ou a idolatria, ou a preguiça, ou o mundanismo, as paixões, que cria uma nova ótica. Então o diabo ele cria uma antipatia para com a verdade. Quando a verdade fica desinteressante, é porque o inimigo já está ganhando terreno. Quando as coisas de Deus se tornam uma coisa assim monótona, enfadonha, é porque de alguma maneira o nosso coração está se esfriando. E o grande problema é que quando a gente está esfriando e perdendo o interesse pelas coisas de Deus, a gente não consegue ver que a gente está se esfriando. A gente começa a pensar que alguma coisa está acontecendo e não tem nada a ver com a nossa comunhão com Deus. Sabe quando eu começo a ficar mais irritado, ou eu começo a ficar mais sensual, ou mais melindroso, e eu começo a pensar que são as pessoas à minha volta. Eu não consigo ver que eu estou com uma qualidade de alma que não está bem. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me desanima, qualquer coisa me preocupa, me chateia. Quer dizer, essa vulnerabilidade, né, essa fragilidade na batalha espiritual mostra que eu estou ficando anêmico, que eu preciso me recompor, né? Então, quando uma pessoa ela leva um soco e ela não se levanta, ela precisa ir para UTI. Então, isso que eu estou dizendo todos nós temos batalhas, irmãos. Todos nós temos batalhas, e são grandes as batalhas. Mas se a gente não se refaz, é porque estamos com a imunidade espiritual baixa, né? Se não conseguimos vencer o mal, é porque o mal está nos vencendo, né? Se a gente não se recompõe, não se refaz, mas fica escravo, né, ou retrocedendo na vida espiritual, é porque a gente precisa pedir socorro, libertação, unção com óleo, porque a gente não pode estar morrendo, né, se esvaindo de sangue, olhando para aquela perna: minha perna está esvaindo de sangue, olha lá, ó. Olha, furei uma veia aqui da perna, que interessante, já saiu 2 litros. Só se a pessoa for louca da cabeça, ela vai correr para o hospital, fazer um torniquete, né? Então, quer dizer, quando a pessoa está morrendo espiritualmente, geralmente ela não se importa. Ela começa a se tornar atrevida, cada vez mais absorta, distraída. Então, o que isso tem a ver com ênfase positiva? Tem tudo a ver, amados, porque quando essas coisas estão ocultas, nós não podemos nos arrepender, porque o trabalho do diabo é esconder isto. E o trabalho de Deus é revelar para perdoar, para sarar. Então, quando a gente não tem ânimo para as coisas de Deus, não adianta nem se culpar e se esforçar. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Não adianta se culpar e se esforçar. Você precisa pedir para Deus ajuda, porque você está morrendo.
Você não consegue se alimentar, né? Não consegue trazer a colher até a boca. Tem que pedir socorro para alguém espiritual. Pastor, eu estou morrendo. Quer dizer, isto é emergencial, porque cada dia que você não medita na palavra, não ora, não evangeliza, não está junto de irmãos cheios do Espírito Santo, é uma brasa que está se apagando, está se apagando, está se apagando. Quer dizer, então, quando a gente fala de ênfase positiva, estamos falando que aqui nós estamos descobrindo uma emergência aonde as pessoas não conseguem ver. Elas estão enganadas e não veem isso como uma emergência. Mas através dessa série nós estamos alertas e aí nós podemos crescer mais e mais em nome de Jesus.